Quando você olha para os homens mais ricos vivos hoje, no topo das paradas estão os bilionários da tecnologia como Jeff Bezos e Bill Gates. Mas, na verdade, o homem de negócios mais rico que já viveu morreu há quase um século. No vídeo de hoje, vamos ver um império de negócios tão vasto que, mesmo após uns 100 anos de progresso tecnológico, nenhum homem conseguiu ultrapassar o seu fundador. Esta é a história do Standard Oil. As origens do maior monopólio petrolífero da história são realmente bastante humildes. Tudo começa em 1839, com o nascimento de John Rockefeller em Nova York. Ele era o filho mais velho de um comerciante viajante que se identificou como um médico botânico, mas na realidade estava vendendo o equivalente do século XIX da medicina homeopática. Ele passaria semanas longe de casa e, na verdade, teria vários filhos com outra mulher, que ele decidiu trazer de volta para casa, para sua esposa, para que todos pudessem viver juntos. Nesta casa muito confusa, John iria crescer, aprendendo como apressar as pessoas para o melhor negócio possível e como tirar o máximo proveito de cada centavo que ele conseguiu. Sua família raramente ficava em um lugar por muito tempo, e John viveria esse nômade estilo de vida desde os 3 anos de idade. Para ajudar a mãe, John ganhava todo o dinheiro que podia criando perus ou fazendo trabalho para os vizinhos. Sua inteligência foi bem utilizada quando a família se mudou para Cleveland, Ohio, em 1854, onde ele teve a chance de frequentar uma escola adequada. Mas menos de um ano depois, John desistiu para trabalhar como contador em um escritório local. Ele ganharia 50 centavos por dia, o que obviamente não era muito na época, então ele ajudaria outras empresas ao lado. Mas após 2 anos de trabalho, seus chefes se recusaram a dar um aumento significativo. Então, ele decidiu superá-los, iniciando sua própria corretora de produtos. Graças à sua boa reputação, ele conseguiu um empréstimo de $4.000, que na época era um valor enorme. John começou a comercializar feno, grãos e várias carnes, e em seu primeiro ano ele fez vendas de $500 mil, dos quais ele só tem uma pequena fração como comissões, mas ainda assim foi um grande sucesso. Cada banco em Cleveland estava implorando a John para pedir dinheiro emprestado e ele tinha apenas 18 anos de idade. Mas em 1859 aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Apenas 100 milhas a leste de Cleveland, o primeiro poço de petróleo americano foi descoberto. Isso marcou o início da corrida do petróleo na Pensilvânia e dentro de um ano, 4.500 barris de petróleo seria produzido. Agora, naquela época, o petróleo não era tão valioso quanto hoje. Carros a gasolina não tinham sido inventados ainda, mas o petróleo ainda poderia ser processado em querosene, que as pessoas usariam em lâmpadas. John percebeu, no entanto, que os maiores lucros a serem obtidos não estavam na perfuração de petróleo, mas em refiná-lo. Ele testemunhou muitas pessoas quebrando antes de atingir o petróleo, então ele sabia que aquele negócio era muito arriscado para ele. Em vez disso, ele deixaria os outros passarem pelo incômodo de encontrar o petróleo, e assim comprariam deles. John teve que esperar até 1863 para o governo construir uma linha férrea ligando a Pensilvânia até o campus de petróleo de Cleveland. Mas quando essa linha foi construída, John estava pronto para isso, com uma longa fila de parceiros e bancos prontos para apoiá-lo. Ele também montou uma equipe de químicos e engenheiros experientes que não apenas otimizaram o processo de refino, mas também descobriu vários usos para os subprodutos do refino de petróleo. Sabe, as primeiras refinarias em Cleveland só podiam operar com uma eficiência de cerca de 60%, mas John não aumentou essa porcentagem. Ele também começou a vender todos os subprodutos, como cera de parafina, alcatrão e nafta.
Em 2 anos, a refinaria Rockefeller valia mais de $70 mil e estava entre os maiores em Cleveland. Mas John não estava pronto. Em 1865, havia 26 refinarias concorrentes, mas dentro de 5 anos, John adquiriu todos. A essa altura, seu negócio estava ficando grande demais para ser tratado como parceria. Então, em 1870, ele incorporou como Standard Oil of Ohio. Para convencer os poucos competidores restantes em Cleveland, John simplesmente os convidaria e mostrar-lhes seus livros, revelando que ele poderia operar com uma perda muito maior do que eles poderiam ficar solvente. Em troca de um bom preço de compra, John ofereceria suas posições de concorrentes em sua própria empresa, colocando assim as mentes mais brilhantes da indústria sob seu controle. Claro, nem todo mundo desistiria imediatamente. E ao longo do tempo, John erodiu o preço do petróleo e querosene, às vezes até 80%, para estrangular os competidores. Não é novidade que sua estratégia funcionou. Em 1880, ele adquiriu refinarias em todo o Nordeste. Ele estava refinando mais de 90% da produção de petróleo do país inteiro. Nesse ponto, John era tão poderoso que convidaria os donos das grandes empresas ferroviárias e pessoalmente negociar descontos para usar seus trens. Mas essa prática de negociar acordos de bastidores realmente deixou o mundo dos negócios empolgado. Na época, e ainda hoje, a maioria dos bens industriais era transportada por trem, e muitos grandes industriais ficaram preocupados que o abuso de abatimentos de transporte de John pudessem resultar em monopolização semelhante em suas indústrias. Na próxima década, empresários, políticos e a mídia atacariam a Standard Oil legisladores em Ohio. Começaram a elaborar regulamentos para derrubar o Rockefeller, mas ele estava um passo à frente. Em 1882, ele reincorporou em Nova Jersey, desta vez criando o Standard Oil Trust, que por sua vez detinha participações em mais de 40 empresas locais. Então, para mostrar seu sucesso, John construiu uma impressionante sede para sua empresa em Broadway. Este momento foi o ponto alto do Standard Oil da Rockefeller. Ele possuía 20 mil poços de petróleo, 4 mil milhas de oleoduto e empregou mais de 100 mil pessoas. Mas seu domínio sobre a indústria do petróleo foi se afrouxando, tanto internamente quanto no exterior. Depósitos maciços de petróleo foram descobertos na Rússia e na Ásia, e estavam sendo desenvolvidos pela família Rothschild, que não poupou esforços para levar esse petróleo para a América. Pior ainda, em 1890, o governo federal aprovou o Sherman Antitrust Act, que finalmente deu aos políticos poder para poder ir atrás do Standard Oil Trust em si. Claro, a complexa estrutura legal por trás de todas as empresas era muito difícil de investigar, e é por isso que o governo não conseguiu romper a Standard Oil até 1911. Naquele momento, no entanto, John Rockefeller já havia recebido dinheiro e não estava mais ativamente gerindo a empresa. Nos últimos 20 anos da existência de sua empresa, pagou mais de $500 milhão em dividendos. Segundo algumas estimativas, o valor real da Standard Oil em seu pico era de $1 trilhão, então a separação realmente não foi uma surpresa para a maioria das pessoas. Em 1911, o Supremo Tribunal considerou a Standard Oil culpada de práticas anticompetitivas e quebrou a empresa em 34 entidades separadas. Claro, John Rockefeller manteve sua participação nessas empresas até sua morte, e em 1937. Na verdade, o rompimento foi o evento mais lucrativo de sua vida. Você vê, ao longo do tempo, muitas dessas empresas se fundiram de volta umas com as outras. Hoje, a maior parte dos remanescentes padrão fazem parte da ExxonMobil, Chevron ou BP, que desde então tornaram-se empresas incrivelmente grandes.
A propriedade de John Rockefeller dessas empresas sucessoras fez dele o homem de negócios mais rico que já viveu, com um patrimônio estimado de 400 bilhões de dólares. Mesmo nos dias de hoje, ninguém bateu em Rockefeller na tabela de classificação. Nem o próprio Jeff Bezos. Parece improvável alguém conseguir alcançar esse feito em um futuro próximo. Espero que você tenha gostado dessa história. E se você quiser mais uma história surpreendente, confira os vídeos a seguir, que acredito que você vai gostar. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no nosso canal e nós vemos no próximo vídeo. Até mais.